Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Olá, que bom estarmos novamente aqui nesse nosso encontro, aqui na nossa querida Rede Super. Ficamos alguns dias aí sem nos encontrar, é verdade, e sentimos saudade, assim como você também sentiu saudade, e algumas pessoas nos encontravam, tanto eu, Pastor Guerra, Rogerinho, e aí vocês não vão aparecer mais, estão repetindo. Não, calma que nós estamos chegando, estamos aqui novamente. E é sempre uma alegria poder estar com você aqui todos os dias, graças a Deus. Juntamente comigo, o pastor Rogerinho e o pastor Guerra, estamos aqui agradecidos, louvando a Deus por esse tempo de estarmos em casa nova, e tudo novo, e sempre a graça e a bondade, a misericórdia do Senhor se renova também, tudo novo, cada dia, a cada manhã, nas nossas vidas. E hoje nós queremos compartilhar, pastor Guerra, um tema super gostoso, desafiador aí. Nós estamos felizes, pelo cenário novo, E pelos dias aí que nós ficamos longe de você, eu vou mandar mais uns 6 aí para você, para compensar aí, E nós também sentimos saudade, sabemos que você está aí nos assistindo e que o Senhor continue te abençoando, alcançando o seu coração. E eu gostaria de compartilhar com você hoje o tema que nós vamos colocar hoje, que é a cura de uma enferma, que está em Lucas 13, de 10 a 17, que fala assim: e ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há que é mister trabalhar nestes, pois vinde para seres curado, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não leva a beber água? E não convinha soltar dessa prisão, no dia de sábado, essa filha de Abraão, que há 18 anos Satanás mantinha presa? E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficavam envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Eu queria colocar aqui uma situação que Jesus fala assim: não convinha soltar dessa prisão no dia de sábado. Você pode pensar assim: o que tem a ver esse texto com a área de cura interior? Essa mulher, ela estava encurvada, 18 anos. E uma timidez entrou no coração dela. Que ela estava numa prisão porque o próprio Satanás colocou ela numa prisão. Eu não sei como que você está hoje. Talvez você se encontre numa prisão. Talvez você não está encarando mais ninguém. Ela estava encurvada, ela não olhava mais o rosto das pessoas, não encarava mais as pessoas. Havia uma timidez no interior dela, que ela andava encurvada. Outra coisa, muitas vezes você está encurvando aí para outros deuses, a não ser o Deus de Israel, o soberano, que está acima de todas as coisas. Hoje nós vamos falar sobre isso. O que está te prendendo? O que está levando você à timidez? O que está levando você a afastar-se das pessoas? Quanto tempo você está encurvado, com vergonha, não encarando as pessoas? Quanto tempo você está se encurvando para a sua própria ferida? Talvez essa ferida está levando você a encurvar e a não encarar as pessoas.
E isso está trazendo você para dentro dessa prisão. Talvez você já está aí dentro de um quarto aí, não sai, talvez você não sai de casa, não participa das coisas, não vai ao culto, por vergonha. Por isso nós vamos colocar. Então eu creio que agora você já está entendendo o que esse texto tem a ver com cura interior. Né? Então nós deixamos aqui, né, Rogerinho, que tem tudo a ver, né? Às vezes a pessoa pode até questionar, né, Rogério? Claro. O que tem a ver uma coisa com a outra? Exatamente. Né? E hoje nós sabemos que tem muitas coisas a ver. Muitas coisas. Né, Rogério? Uma coisa interessante, quando pensou, né, a gente conversou e pensou nesses temas que a gente vai começar a trabalhar, inclusive a partir de hoje, porque serão uma sequência de temas onde nós vamos focar os milagres de Jesus, alguns dos milagres de Jesus. E nós vamos, eu queria colocar isso, porque os milagres de Jesus, eles foram escritos e não foram todos os milagres que foram escritos. A gente vai encontrar isso inúmeras vezes quando os textos dos evangelhos dizem e ele curou a todos, né? E isso muitas vezes em todos os evangelhos. O finalzinho da narrativa de João, inclusive, ele fala que se fosse escrito todos os milagres de Jesus, não haveriam papéis suficientes. Então a gente, assim como o próprio Espírito Santo não esgotou o assunto, nós também não temos essa pretensão de maneira nenhuma. Mas eu queria chamar a nossa atenção, né? Não só a atenção de vocês, mas também a nossa atenção como nós participando dessa conversa, para que a gente entendesse que aqueles milagres que foram escritos e que alguns deles se repetem em mais de um evangelho, né? Eles têm um propósito. Cada um desses milagres que foram escritos, eles têm um propósito. Por isso o Espírito Santo trouxe à memória, né, de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João, para que eles fossem escritos. Porque o Senhor quer nos ensinar, não apenas que Jesus é o Filho de Deus e que cura, mas determinadas circunstâncias particulares em cada um desses milagres. Nesse milagre, de uma maneira específica, uma das coisas que me chama a atenção é o fato dessa mulher estar dentro da sinagoga e o próprio Jesus dizer que ela era filha de Abraão e que mesmo sendo, e isso para nós é extremamente constrangedor, né? Quando a gente chega à conclusão de que alguém que frequentava a sinagoga, então era alguém que estava vivendo uma prática religiosa, alguém que era considerada como filha de Abraão, então não era um visitante, né, dentro do contexto religioso, porque muitas vezes você pensa assim, mas ele está frequentando, mas entra e sai do mesmo jeito? A Bíblia fala a respeito dos estrangeiros que conviviam em Israel, ou seja, ela não era estrangeira. Não era estrangeira, ela tinha muito tempo, né? Sim. 18 anos, né? O tempo era longo, né? 18 anos, só que ela estava encurvada. Não se fala, não sabemos quanto tempo ela tinha de prática religiosa. Quanto tempo ela estava ali, né? Com e certeza. isso, então, nos chama muito Isso leva até, só uma colocação aqui, porque muitas vezes as pessoas estão falando assim, mas eu estou na igreja, eu estou participando, então você está colocando uma coisa aí que acontece com aqueles que estão dentro da realidade igreja. Hoje, a realidade. Nós não tínhamos um contexto de prédio, de igreja e de congregação no tempo de Jesus, mas essa convivência religiosa ela era dentro das sinagogas, né? E o templo era um único templo, mas as sinagogas eram muitas. Então a gente poderia até pensar, né, em um templo e as células ou as congregações, não importa. O que importa é que ela estava vivendo dentro de uma cultura religiosa, dentro de um contexto religioso. E muitas vezes nós estamos vivendo exatamente nesse contexto. E vivendo nesse contexto, podemos estar vivendo uma situação, igual você colocou muitíssimo bem, Guerra, a situação de vergonha. Né? Com certeza. O fato dela estar encurvada... E essa vergonha, ela leva a pessoa a não
não ter experiências espirituais. Sim. Você entendeu? Leva a pessoa a baixar a cabeça, não ouvir aquilo que está pregando, não prestar atenção, não receber. Então, muitas vezes, ela leva a pessoa a não participar realmente do manjar de Deus, ela vai ficar por fora. E agora imagina, assim, já que a gente já cortou o Rogerinho, vamos terminar de cortar de uma vez. Agora imagina, eu fico pensando assim, o sentimento de culpa que ela carregava, porque assim, cria no Deus de Israel, Sim. Né, praticava todo o aspecto da cultura judaica, a questão da religiosidade, né? E assim, já viu o sentimento de, puxa vida, então Deus não me ama porque Deus não me cura? Quantas pessoas estão vivendo dentro das nossas igrejas, trazendo na nossa contextualização hoje, quantas pessoas que hoje vivem dentro das igrejas e trazem em si enfermidades, né, talvez de muitos anos, até tem fé, crê que Deus pode curar, mas ainda não experimentaram esse processo curador e libertador na vida delas. Né? Então, muitas vezes, assim, será que Deus ama mais A, B e C e não a mim? Com certeza. Será que eu não tenho fé suficiente? Talvez eu não estou sendo um excelente penitente ou uma excelente penitente, né? Para que Deus tenha compaixão de mim e me cure, né? E me restaure. Então, esse misto, com certeza, de coisas invadiu o coração dela. Agora a gente vai deixar... Isso é uma realidade, Rogério, que você coloca, que não é apenas, muitas vezes, do sentimento pessoal, mas dos comentários que as outras pessoas fazem e que chegam ao conhecimento de quem está vivendo essa situação. Exatamente. Porque uma das coisas que nós... No fundo, nós não estamos preparados para lidar com dificuldades e com dor. É verdade. Né? Então, e nós temos, assumimos de vez em quando, para não falar sempre, mas de vez em quando nós assumimos o papel dos amigos de Jó, onde nós tentamos achar uma justificativa na vida daquele que sofre para justificar a dor do outro. E isso, muitas vezes, chega até como um agravante dessa situação de vergonha que você colocou. Então, não basta eu apenas me ver uma pessoa incapaz de acessar um nível de cura ou um nível de revelação ou de libertação. Mas as pessoas que estão ao meu redor também me levam a acreditar que ou eu estou em pecado, e isso é muito comum, né? Então, uma das coisas que acontece acerta sua vida. O que está errado na sua vida para isso te acontecer? E coloca, né? Traz uma esse peso, coisa né, da questão da visão da pessoa, igual essa mulher estava, que quando a timidez leva a pessoa a olhar para o chão, ela não enxerga a cruz. Sim. Ela tira o foco. E perde a visão, né, Guilherme? Perde a visão. Perde a visão. Você entendeu? Tira o foco. A pessoa está olhando para o chão, que o tímido ele vai olhar para o chão. Né? Normalmente a gente está atendendo a pessoa tímida, eu sempre falo assim, olha para mim. Eu falo, olha para mim. Não é? A pessoa não olha para a gente. Eu falo, olha para mim. Aí a pessoa olha, né? Então, por quê? Porque a pessoa não, ou ele vai olhar para o lado ou ele vai olhar para o chão. Então, tira o foco dele da cruz. Talvez você está tirando o seu foco da cruz. Então, olha para a cruz, olha para Jesus. Né? Jesus ali foi a presença que curou aquela mulher. O foco é Jesus. Deixa eu só trazer os nossos telespectadores a participar conosco também. Você que quer participar ao vivo, né, e não quer ser identificado, você pode ligar para os nossos telefones aqui, né, o telefone ao vivo, que você pode deixar a sua mensagem, né, que você vai poder, então, participar conosco, né? Então, você pode ligar para o nosso telefone, aqui onde você pode fazer essa participação, né, deixando o seu telefone, ou mesmo você entrando em contato conosco, e assim você pode, se não querendo se identificar ou se identificando, você pode participar conosco ligando aqui para os nossos telefones. Então, na realidade, nós queremos que você esteja conosco, participando conosco e interagindo conosco, né? Que é você fazer a sua pergunta, se você quer deixar o seu recado, ou mesmo se você quiser encaminhar,
um e-mail, né, para a Clínica da Alma. Então você pode encaminhar um e-mail para a Clínica da Alma, que nós vamos, dentro do possível, responder para você. Eu quero aproveitar e também já divulgar para você o evento que nós vamos ter da Clínica da Alma, que na realidade vai ser a partir do dia 4 de maio, que é a nossa Escola de Restauração. Então a Escola de Restauração, ela já vai reiniciar agora em maio, a partir do dia 4, vai até junho, e onde você vai poder fazer a sua inscrição, vai poder encaminhar o seu e-mail, né, ou mesmo entrar em contato conosco, para que você possa então fazer a sua inscrição. Vão ser tempos assim preciosos para a gente poder ali ensinar e você receber a mensagem que na realidade nós queremos ensinar e treinar pessoas. Então, assim, prepare-se já a partir do dia 5 de maio. Mas nós temos uma participação ao vivo, nós queremos que você, então, possa falar conosco. Pois não? Paz do Senhor, pastor. A paz. Aqui, eu liguei semana passada, mas eu não pude falar com o senhor porque não estava ao vivo. Sim. E sobre o passado que o senhor falou semana passada. Sim. Eu queria contar minha história rapidinho. Pois não. Hoje eu tenho 46 anos e quando eu tinha 12 para 13, eu fui abandonada. E eu nunca contei isso para nem para minha família, nem para meus filhos. E isso eu até hoje comigo. Sim. E eu casei, eu tenho 2 filhos, tem 3 anos que eu sou separada, meu esposo me trocou por outra pessoa, separou de mim, divorciei e tudo. E hoje eu encontrei outra pessoa e a gente está namorando para casar. E eu não consigo, e meus 2 filhos que eu tenho reclamam que eu não consigo ser carinhosa, que eu não consigo passar aquele amor, entendeu? Que eu não consigo falar que eu amo eles, eu não consigo. E meu filho mais novo, que mora comigo, reclama muito de mim. E eu queria que eu nunca contei isso para eles, nem para minha família, para ninguém, nem pro meu marido que separou de mim, nem para esse que hoje a gente está caminhando para casar. Então eu queria conselho. Isso eu sofro muito. Às vezes meu filho me pega chorando e ele fica, mãe, eu não aguento mais ver você desse jeito. Porque eu sofri muito quando meu marido separou de mim, me trocou por outra pessoa. E isso tudo fica na minha cabeça, entendeu? E eu queria que o pastor me desse um conselho. Se eu conto isso para meus filhos, porque eu nunca contei para ninguém. Então eu sofro muito por causa disso, eu não saber dar carinho para eles. Hoje meu filho mais velho é casado, eu vou ter um neto. E reclama também que eu não sei ser mãe, que eu não sei dar carinho. E isso me dói muito, pastor, porque às vezes eu me pego chorando. E até meu noivo hoje em dia fala comigo, que às vezes pergunta para mim o que eu tenho, eu não consigo falar. Então eu queria que o pastor me aconselhasse se eu falo, o que eu faço para isso sair da minha mente, que eu já pedi muito a Deus para tirar da minha mente, mas aquilo, a lembrança vem na minha mente. Tá jóia. Entendeu? Tá jóia. E esse moço que abusava de mim só parou quando ele viu que eu ia virar moça, que eu ia menstruar, entendeu? Ele parou, mas eu nunca consegui contar para ninguém. Entendi. Então, eu queria saber dos pastores se eu conto com meus filhos, se eu conto para esse moço que agora vai ser meu esposo, que eu amo ele muito. E isso tudo fica na minha cabeça. Eu sou evangélica e tudo, mas eu falo com Deus para Deus tirar da minha mente, mas eu não consigo esquecer. Eu já perdoei ele, entendeu? Esse moço que fez isso comigo. Mas minha mãe não sabe, meu pai, nem meus filhos. Então, isso, desde os 13 anos que eu sofro com isso. Hoje eu tenho 46 anos. Então, eu queria que o pastor me falasse o que eu posso fazer para amenizar o sofrimento. Nós agradecemos a sua ligação e a sua coragem, né, de poder colocar esse tema assim. Nós queremos responder você, né, a respeito disso. Alguém quer? O Rogério, Guerra? Pode ser. Então tá. Uma das coisas que nós gostaríamos, e eu de uma maneira específica gostaria de te dizer, é que o fato simplesmente de você contar para alguém, esse fato ele não vai sarar a sua dor. Graças a Deus, hoje você já contou. Então, essa é uma das coisas que normalmente a pessoa que vive por uma situação como você viveu, que é uma situação de abuso,
é poder compartilhar a sua ferida e a sua dor. Porque muitas vezes nós guardamos isso com tanta força dentro de nós, como se isso fosse, por ser algo tão sujo, né? Esse sentimento que muitas vezes a pessoa abusada tem, por ser algo tão ruim, nós guardamos isso tanto e com tanta intensidade que isso acaba ficando como parte de nós. E no momento em que nós compartilhamos isso, isso deixa de ser só nosso. Então, hoje eu queria que você entendesse isso. Hoje, a sua dor não é só sua, porque você compartilhou. Então, uma dor que não é só sua, ela tende a doer menos, porque agora você tem com quem mais se compadecer de você, e essa dor agora já não tem mais aquele peso que ela tinha antes. Mas isso não é suficiente para que você experimente a plenitude da sua cura. Você já falou que já perdoou essa pessoa, é um outro passo extremamente importante, mas você precisa ainda resolver algumas situações e ficar livre dessa situação como um todo. Eu não sei onde você mora, mas se você mora na região de Belo Horizonte, procure-nos na clínica para que você possa ser ministrada, não só nessa área, mas em todas as situações que essa situação gerou na sua vida. Porque uma das coisas que nós precisamos entender é que um abuso ele não é uma ferida isolada. Ele vai contaminar um punhado de outras áreas na nossa vida e gerar um punhado de outras feridas e situações que nós evitamos exatamente para não sofrer de novo como sofremos na situação do abuso. Então a sua história é uma história que a gente pode tipificar isso. Então você não tem um relacionamento afetivo com seus filhos, você vive triste, provavelmente não teve um relacionamento com o seu primeiro marido, que foi um relacionamento satisfatório afetivamente para você e consequentemente também para o seu marido, porque o casamento acabou. Agora você está entrando num outro relacionamento e quais são, de que maneira você vai entrar nesse outro relacionamento com esse moço que você diz que ama. Então, você precisa realmente aprender, reaprender a se relacionar, principalmente com essas figuras importantes na sua vida, que é a figura masculina, que para você é muito interessante, porque você tem 2 filhos e você já teve um marido e está no momento de ter um outro marido. Então você precisa ver como que você se relaciona com um homem, com uma figura masculina, restaurar essa visão de relacionamento, porque essa visão de relacionamento, com certeza, ela foi deturpada lá no princípio da sua adolescência. Então, nos procure, você já começou um processo de cura, só o fato de ter coragem de falar, e falar isso de uma maneira que pessoas que você nem sabe que estão te ouvindo, nem quantas pessoas te ouviram, mas isso com certeza já é um processo de Deus na sua vida. Eu queria, Rogério, aproveitar essa fala dessa telespectadora para dizer que o momento de cura na nossa vida é Deus quem vai estabelecer, igual aconteceu com essa mulher. Exatamente. Jesus não está preocupado se vai ser sábado ou não. Aquele era o dia da cura daquela mulher. Exatamente. Com certeza. Então você que tem mais de 30 anos, você que ligou agora, que tem mais de 30 anos, que está sofrendo com essa ferida, creia que hoje pode ter começado a sua cura. Exatamente. Porque esse é o Jesus. tempo do Senhor para você. O Senhor tem o tempo certo para nos curar. E Ele está atento às nossas dores, está atento às aflições da nossa Só alma. dela falar, ela já quebrou Sim, a timidez com que certeza. estava, né? Ela estava diante desse problema, ela já ergueu a cabeça. Isso aí já é um ponto bom Já é o primeiro pra passo você, nesse processo. primeiro passo no processo e tudo. Excelente, tá?
né? Agora precisa realmente dar continuidade em todas as outras questões que se tornaram como que o efeito dominó de uma situação que aconteceu esse tempo todo atrás, não é? Então você vê quantas coisas que foram se desdobrando fruto dessa situação que você carrega até hoje, né? Você tem problemas aí de relacionamento com seu filho mais velho, que cobra que você não sabe expressar amor, que você não consegue dar a atenção necessária. Então, seja qual for o seu nome, né? Mas o mais importante é que Deus sabe o seu nome, né? Você precisa passar por um processo de restauração. Eu creio que o abuso é uma das portas, sim, mas eu creio que existam outras coisas e principalmente consequências desse abuso que hoje você convive. Então, a nossa sugestão, e eu creio que tanto o Guerra quanto o Rogerinho concordam com o que eu vou falar, a minha sugestão é que você não entre num futuro relacionamento sem resolver essas questões do seu passado. Por favor, não faça isso, porque você só vai estar procrastinando, você vai estar empurrando uma situação que ela está viva dentro de você. Então, independente se você vai para um lado, vai para o outro, vai morar não sei quantos quilômetros de distância, enfim, talvez seja a pessoa dos seus sonhos, mas o problema está dentro de você. E ele vai contigo para onde você estiver. Então, por isso a necessidade de nós resolvermos essas questões relacionadas ao nosso passado. Não é? Para quê? Para que a gente possa encarar o futuro com uma outra perspectiva, não carregando essas mochilas antigas, pesadas, cheias de situações ali não tratadas, né? Porque é necessário. A nossa vida, a gente precisa encarar dessa forma em todas as áreas da nossa vida. Né? Uma outra coisa é que ela, com esse acontecimento, apagou um pouco da essência do amor dentro dela. Exato. Ela precisa de trazer isso de novo, né? Trazer esse amor à alma dela. Precisa de reconstituir isso. Exato. E para isso ela tem que completar isso. Tem que Já completar. começou agora, né? Vai terminar esse processo. E eu acho assim, antes dela curar também, um conselho que eu dou, dela não compartilhar com ninguém na família. É verdade. Procure tratar primeiro, não compartilhe agora. Talvez você não está em condições de compartilhar isso da forma que está dentro de você. Procure curar e depois você vai avaliar se tem ou não compartilhar. Se há essa necessidade. Se há essa necessidade, então procure primeiro tratar. Né? A clínica está lá à sua disposição e tudo. Vai, né? Que você vai conseguir e Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Já está abençoado. Exato. Né? Porque nós temos que entender que, na realidade, essa situação, o fato em si que aconteceu com você, nos dias de hoje, ela está carregada de emoções fortes, de sentimentos os mais diversos. Sentimentos de ira, de indignação, de muitas vezes de autocomiseração, sentimentos, sabe, relacionados com a sua infância, ela foi violada, foi assim vilipendiado a sua identidade, quem é você, né? A sua identidade mesmo. Né? Então, na realidade, por isso que isso precisa ser resolvido, para que chegue num ponto na sua vida de que você vai lembrar esses fatos, não tem como apagar da nossa memória, mas não vai trazer mais dor e esses sentimentos dolorosos, como você aqui compartilhando conosco, você já estava super emotiva por conta disso. Então, o que Deus quer fazer é trazer a cura através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, né? Esse sangue vertido ali na cruz do Calvário, te limpar, né? Como você falou, eu já perdoei essa pessoa, mas está viva ainda dentro de vocês. Então está carregado de emoções, de sentimentos, que esses sentimentos precisam sair também, né? Então, assim, eu posso lembrar dessa situação, mas ela não me causar mais dor, porque foi um fato que aconteceu, mas foi resolvido dentro de você, nas suas emoções, e você saber elaborar isso muito bem. E pelo que a gente está percebendo, pela sua fala, não foi elaborado ainda direito, né? Correto. Eu queria voltar, Guerra, na questão que você colocou, da mulher encurvada, e no sentido de que a pessoa encurvada,
é uma característica não só de timidez, mas consequência de quem vive uma situação de vergonha. E uma consequência disso é perder a visão e a perspectiva de futuro. Com certeza. E é uma coisa muito interessante que na hora que você estava falando, eu me lembrei da minha relação com a minha filha. Ela aprendendo a andar de patins e aprendendo a andar de bicicleta. Qual é a tendência quando nós estamos aprendendo a andar de bicicleta? É olhar para a roda. E é isso mesmo. E isso vai te tirar completamente a visão da frente. Você precisa Ainda entender. mais que a roda fica rodando. Fica rodando. Ainda corre o risco de passar mal, Passar né? mal de tanto ainda. ver o mesmo movimento. Com certeza. Mas uma outra coisa interessante, porque isso acontecia quando ela estava aprendendo a andar de patins, quando ela está tentando andar de bicicleta e quando ela está passando por umas situações, por exemplo, que ela costuma ter algum sentimento de medo. Sim. Então, o que eu vivo falando para ela é: não olhe para baixo, olhe para frente. Certo. Olhe para frente. E ela vira e fala assim: como que eu vou olhar para frente? Eu não sei onde eu estou pisando, não sei onde eu estou pisando. Né? Porque a gente tem essa tendência. Com certeza. Mas olha bem, quando nós olhamos para frente, nós temos um tempo para elaborar. Primeiro, se eu olho para frente, eu enxergo o obstáculo lá na frente. E no momento que eu enxergo o obstáculo lá na frente, eu dou um tempo e dou condições à minha mente de elaborar todo um processo para vencer aquele obstáculo quando ele chegar. A pessoa que vive encurvada, ela perde essa perspectiva De enxergar lá na frente. de enxergar lá na frente Só enxerga e de E antecipar. talvez as pessoas estão passando por isso. Sim. Não estão enxergando lá na frente. E outra coisa, concentra em cima de um problema só, né? Sim. Não enxerga saída. Exatamente. Olha aqui, não enxerga saída lá na frente. E né? isso é muito comum nos nossos atendimentos no processo de Sim, cura. com certeza. A pessoa, ela tende a enxergar apenas a sua dor. Enquanto você permanece com o seu olhar focado na sua dor, você vai perder a perspectiva da cura, que é aquilo que o Senhor quer fazer por você e quer fazer na sua vida. Mas eu preciso ter essa perspectiva de cura. Uma outra coisa que me chama a atenção nesse texto com relação à cura é que essa mulher, mesmo encurvada, ela não deixou de frequentar a sinagoga. Ela estava lá. Ela estava lá. Foi lá na sinagoga que o Senhor a encontrou. Se ela tivesse, por causa da vergonha, por causa daquele sentimento, o que vão pensar de mim, né? Por causa Então nós vamos dar um recado, não deixe de congregar. Amém. Exatamente. O Novo Testamento Não fala faça sobre como isso. costuma alguns, como diz a carta aos Os Hebreus. exatamente. Né? Não Mas vos deixeis de congregar. é necessário que você esteja no meio do povo de Deus, próximo aonde está o agir de Deus. Exatamente. Né? Não adianta eu saber que está havendo mover. O importante é eu estar me movendo junto. Com certeza, isso mesmo. Não é? E a oportunidade vai aparecer. Com certeza. Ali no meio do povo de Deus. No meio do povo de Deus. Então, Deus pode se manifestar na sua vida em qualquer Com lugar, certeza. em qualquer tempo, em qualquer circunstância. Agora, é muito mais provável que Ele se manifeste na sua vida aonde Ele já está se manifestando na vida de outros. E a congregação é um lugar onde isso acontece. Né? Claro, não há limitação nenhuma para Deus. Deus pode manifestar em você aí na sua sala agora. Deus pode se manifestar para você agora aí na sua cozinha. Há muitas pessoas que nos estão ouvindo e nos estão assistindo na sua cozinha. E Deus pode agora se manifestar na sua vida. Esse pode ser o tempo de Deus, assim como aconteceu para aquela mulher encurvada de 18 anos. Hoje, agora, aí, aonde você está, pode ser o tempo de Deus para você. Eu creio nisso também. E olha, a unção de Deus, ela não se limita aqui.
como a presença de Deus não se limita aqui. Deus, ele é extremamente maravilhoso e gracioso para te tocar aí agora onde você está. Amém. E aquilo que ele liberou sobre aquela mulher para que ela fosse liberta, pode ser liberado sobre você agora, Em nome aonde de você Jesus. está. Em nome de Então, hoje pode ser o tempo de Deus para sua vida. E como o pastor Rogerinho falou, não vos deixeis de congregar como alguns fazem isso. Por que fazem? Por desanimar, por achar que não é importante. Ah, a minha igreja é tão grande que ninguém vai me notar, sabe? Talvez as pessoas não vão notar, mas o Senhor nota e sabe exatamente quem é você. Por isso que nós temos a nossa visão na nossa igreja, aqui na Igreja da Lagoinha, a visão celular, em células, uma igreja que vive em célula. Para quê? Sendo pequena para se importar, né? Grande para poder impactar, tem os núcleos, ou seja, não fique só, não fique só. Não deixe muitas vezes a autocomiseração, talvez o sentimento de culpa ou a vergonha, sabe consumir você. Mas é tempo de restaurar, é tempo de você experimentar esse mover do Senhor. Quer seja na célula, quer seja aí onde você está agora, quer seja na igreja, nas grandes concentrações, Deus está lá. E nós queremos orar para nós podermos encerrar aqui o nosso tempo hoje, né, e abençoar a sua vida em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Amém. Nós abençoamos a cada um dos nossos telespectadores, pedindo, Deus amado, que o favor, a graça Sim, e o Deus. agir sobrenatural do Senhor nome alcance de cada um, Jesus. onde estiverem neste momento, quer Amém, seja num Senhor. leito, quer seja na cozinha, quer seja ouvindo em algum local, ou Deus, ou mesmo reprisado, Sim, que o favor Deus. do Senhor os alcance Em nome de sobrenaturalmente, Jesus. Amém, trazendo cura, libertação Amém, para o Senhor. louvor da Tua glória. Amém. Nós oramos assim, agradecidos no Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.